Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho. Estamos na 17ª semana do tempo comum. E antes que qualquer preocupação ocupe o seu coração, permita que esta manhã seja um encontro verdadeiro com o Senhor. Talvez hoje você tenha acordado sem entusiasmo. Você cumpriu mais uma noite de sono, mas não sentiu descanso. Levantou porque precisava levantar. Abriu a janela, preparou o café, olhou para o relógio, pensou nas responsabilidades que o esperam, mas dentro de você havia apenas um desejo: encontrar um pouco de paz. Existem momentos em que a vida não parece pesada por causa de um grande problema. Ela pesa por causa do acúmulo. Uma preocupação que se soma a outra, uma conta para pagar, uma consulta médica marcada, uma conversa difícil que foi adiada, um filho que preocupa, um casamento que precisa de diálogo, um emprego que exige cada vez mais. Quando percebemos, a alma está carregando muito mais do que consegue suportar. E o mais curioso é que quase ninguém percebe, porque aprendemos a responder automaticamente quando perguntam: está tudo bem? E sorrimos, mesmo quando a resposta verdadeira seria completamente diferente. Talvez você tenha chegado a esta oração justamente assim, sem grandes palavras, sem grandes expectativas, apenas procurando um lugar onde possa descansar por alguns minutos. Se esse é o seu caso, saiba que você não chegou aqui por acaso. O Senhor conhece o caminho que trouxe você até esta manhã, conhece cada passo dado com dificuldade, conhece as vezes em que você quase desistiu de rezar, conhece as noites em que falou apenas uma frase antes de adormecer: meu Deus, ajuda-me. Essa pequena oração nunca passou despercebida diante do céu. Hoje o Evangelho nos leva novamente a Nazaré. Jesus entra na cidade onde passou tantos anos vivendo uma vida simples. Ali estavam pessoas que o viram crescer, pessoas que conheciam sua família, que lembravam de seu trabalho. Mas justamente essa familiaridade tornou seus corações incapazes de reconhecer o extraordinário. Eles acreditavam que já sabiam tudo sobre Jesus. Por isso deixaram de perceber aquilo que Deus realizava diante dos seus olhos. Essa palavra também nos faz um convite. Ela nos pergunta se, sem perceber, nós também não estamos acostumados demais com Deus. Rezamos todos os dias, fazemos o sinal da cruz, participamos da Santa Missa, lemos o Evangelho, mas às vezes esperamos tão pouco do Senhor que deixamos de perceber os milagres discretos que Ele realiza diariamente. O milagre de continuar de pé, o milagre de ainda acreditar, o milagre de encontrar consolo em uma simples palavra, o milagre de começar mais um dia. Talvez você esteja esperando que Deus transforme toda a sua vida de uma só vez. Enquanto isso, Ele começa transformando o seu coração, porque toda grande mudança nasce primeiro dentro da alma. Antes de abrir caminhos ao nosso redor, Deus fortalece os nossos passos. Antes de mudar as circunstâncias, Ele muda a maneira como caminhamos por elas. É assim que o Senhor trabalha, com paciência, com delicadeza, sem fazer barulho. E talvez seja exatamente por isso que muitos não percebem sua presença. Mas quem aprende a olhar com os olhos da fé, descobre que Deus nunca deixou de agir. Nem mesmo nos dias mais difíceis. Antes de iniciarmos nossa oração, quero convidar você a fazer deste momento um verdadeiro ato de entrega. Escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos para a Tua presença. Escreva como quem faz uma oração, porque hoje não queremos apenas pedir bênçãos. Queremos reconhecer que o Senhor já está caminhando conosco. Agora, com humildade, iniciemos este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nesta manhã, nós nos colocamos diante de Ti, sem esconder o que existe dentro do nosso coração.
Tu conheces o peso que carregamos antes mesmo que consigamos colocá-lo em palavras. Conheces os medos que não contamos à nossa família, as preocupações que levamos para o trabalho, as lágrimas que secamos antes que alguém percebesse. Hoje não queremos correr na frente da Tua vontade, queremos apenas permanecer na Tua presença. Ensina-nos a reconhecer o Teu agir nas pequenas coisas deste dia. Que não sejamos como aqueles que olharam para Jesus e enxergaram apenas aquilo que lhes era familiar. Dá-nos um coração simples, humilde e atento, capaz de reconhecer a Tua voz mesmo no silêncio, a Tua providência nas pequenas respostas e o Teu amor nos gestos mais discretos. Porque sabemos que quando os nossos olhos aprendem a enxergar a Tua presença, nenhuma dificuldade consegue apagar a esperança que o Senhor coloca dentro de nós. Eu Te entrego este dia que começa, Senhor. Entrego o trabalho que me espera, as pessoas que vou encontrar, as decisões que precisarei tomar, os telefonemas que ainda não aconteceram, as portas que talvez se abram e também aquelas que permanecerão fechadas. Coloco em Tuas mãos aquilo que todos enxergam em mim e aquilo que ninguém conhece. Entrego as palavras que pronuncio e aquelas que engulo para evitar discussões. Entrego a coragem que demonstro diante dos outros e os medos que escondo quando estou sozinho. Entrego os sonhos que alimento há tantos anos e também as decepções que ainda não consegui superar. Nada quero guardar longe do Teu olhar, porque sei que Tu não me amas pela imagem que apresento ao mundo. Tu me amas exatamente como sou. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar ao nosso coração. O Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58, nos mostra Jesus chegando à sua própria terra. Ele ensina na sinagoga. Todos ficam admirados com a sabedoria de suas palavras. Reconhecem que existe algo extraordinário diante deles, mas logo começam a dizer: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Eles conheciam a origem de Jesus, sabiam onde ele havia crescido, conheciam sua família, mas não conseguiram reconhecer a presença de Deus. E o Evangelho termina dizendo algo que nos faz refletir profundamente. E Jesus não fez ali muitos milagres por causa da falta de fé deles. Essa palavra não fala de um Deus que deixa de amar, ela fala de corações que se fecharam para acolher aquilo que Deus desejava oferecer. Porque a incredulidade constrói muros, enquanto a fé abre portas. Quantas vezes nós também fazemos isso sem perceber? Não duvidamos da existência de Deus, mas duvidamos que Ele possa agir justamente na situação que mais nos machuca. Acreditamos que Deus pode curar, mas não a nossa enfermidade. Acreditamos que Deus pode restaurar famílias, mas pensamos que a nossa já foi longe demais. Acreditamos que Deus faz milagres, mas imaginamos que o nosso problema seja complicado demais para Ele. Sem perceber, começamos a limitar Deus com os nossos próprios pensamentos. E o Senhor, com infinita paciência, continua nos convidando a confiar. Não porque Ele precise da nossa fé para ter poder, mas porque a fé abre o coração para receber aquilo que Deus já deseja derramar. Hoje o Senhor pergunta a cada um de nós: o seu coração ainda está aberto? Ou você já se acostumou tanto com a dor que acredita que ela fará parte da sua vida para sempre? Será que você não está olhando para a própria história da mesma maneira que os habitantes de Nazaré olharam para Jesus? Enxergando apenas aquilo que é conhecido, apenas aquilo que aconteceu até hoje, esquecendo que Deus é especialista em fazer nascer o novo, onde todos enxergam apenas o passado. Talvez você esteja dizendo: eu sempre fui assim, minha família sempre viveu desse jeito, nada muda na minha vida. Mas Deus nunca escreveu a história de seus filhos usando a palavra impossível. Ele continua sendo Deus que transforma desertos em caminhos, que devolve esperança aos cansados, que fortalece quem já não encontra forças em si mesmo, que levanta quem caiu, que consola quem chora, que permanece ao lado de quem todos abandonaram. Por isso, Senhor, nesta manhã,
eu quero pedir uma graça muito especial. Não peço primeiro que mudes as circunstâncias da minha vida, peço que transformes o meu coração. Arranca de mim toda incredulidade escondida, toda desesperança silenciosa, toda voz que insiste em dizer que não vale mais a pena confiar. Dá-me um coração simples, capaz de reconhecer tua presença nas pequenas coisas, capaz de esperar sem perder a paz, capaz de continuar caminhando mesmo quando ainda não enxergo o destino. Ensina-me a não medir o teu amor pelos resultados imediatos. Ensina-me a perceber que muitas vezes o maior milagre já está acontecendo dentro de mim, porque cada vez que escolho perdoar em vez de guardar rancor, cada vez que escolho confiar em vez de desesperar, cada vez que volto a rezar, mesmo depois de uma decepção, o teu Espírito Santo já está realizando uma obra que ninguém pode tirar de mim. Continua, Senhor, essa obra. Não permitas que eu feche o coração justamente no momento em que tu desejas entrar com a tua graça. Faz crescer em mim uma fé humilde, perseverante e confiante, uma fé que não depende do que vê, mas que descansa completamente em ti. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de ti as famílias, porque nenhuma casa é perfeita. Atrás de cada porta existe uma história que somente tu conheces. Existem pais que saem cedo para trabalhar e carregam a preocupação de não conseguir oferecer tudo aquilo que gostariam aos seus filhos. Pais que escondem o próprio cansaço para que a família não perca a esperança. Pais que choram em silêncio porque se sentem impotentes diante dos problemas de casa. Senhor, fortalece esses homens. Lembra-os de que o verdadeiro valor de um pai não está apenas no que ele consegue dar, mas no amor com que permanece presente. Existem mães que vivem pelos filhos, mães que quase nunca pensam em si mesmas, que acordam antes de todos, que dormem depois de todos, que carregam preocupações que ninguém imagina. Há mães que rezam todos os dias por um filho distante, por um filho que perdeu a fé, por um filho preso aos vícios, por um filho que já não telefona, por um filho que parece ter esquecido o caminho de casa. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida do povo brasileiro, intercede por cada uma dessas mães. Abraça seus corações, renova sua esperança, faz com que nunca deixem de acreditar que nenhuma oração feita por uma mãe se perde diante de Deus. Existem casais que já não conseguem conversar sem discutir, casais que continuam dividindo a mesma casa, mas já não conseguem dividir as próprias dores. Casais que vivem machucados pelas palavras que foram ditas no impulso, pelas promessas quebradas, pelas decepções acumuladas ao longo dos anos. Senhor, visita esses lares, ensina novamente o caminho do diálogo, derrama humildade onde existe orgulho, derrama perdão onde existe ressentimento, derrama ternura onde o amor parece ter esfriado. Existem filhos que carregam culpa, filhos que gostariam de voltar atrás em algumas escolhas, filhos que se afastaram dos pais, filhos que vivem longe de casa por causa do trabalho, filhos que sentem saudade, mas não encontram coragem para dar o primeiro passo. Hoje, Senhor, aproxima os corações que a distância separou. Onde houver silêncio, faz nascer uma conversa. Onde houver mágoa, faz florescer o perdão. Onde houver orgulho, faz nascer a humildade. Pensa, Senhor, naquela pessoa que está ouvindo esta oração de um quarto de hospital, talvez segurando um terço nas mãos, talvez olhando pela janela enquanto espera o resultado de um exame, talvez tentando ser forte diante da família, embora esteja tomada pelo medo. Permanece ao lado dela, segura sua mão, dá-lhe serenidade. Pensa também naquela filha que passa a noite inteira cuidando da mãe enferma, naquele esposo que prepara os remédios da esposa todos os dias, naquela avó que já não tem forças para caminhar, mas continua rezando pelos netos. Abençoa também quem cuida, porque muitas vezes quem cuida também precisa de cuidado. Quem consola também precisa ser consolado. Quem sustenta também precisa encontrar alguém que o sustente. Senhor, alcança agora os nossos jovens,
Tantos deles cresceram cercados por tecnologia, mas sentindo um vazio que nenhuma tela consegue preencher. Há jovens lutando contra a ansiedade, contra a solidão, contra a depressão, contra o medo de não encontrar um propósito para a própria vida. Existem jovens presos às drogas, ao álcool, à violência, à influência de amizades que os afastam da tua presença. Vai ao encontro de cada um deles, chama-os pelo nome, mostra-lhes que ainda existe um futuro preparado por ti, que nenhuma queda é maior do que a tua misericórdia, que nenhum pecado é mais forte do que o teu perdão. Senhor, visita também aqueles que estão preocupados com o pão de cada dia. Há famílias fazendo contas para pagar os boletos, há pessoas sem emprego, há trabalhadores que não sabem se o salário será suficiente para o aluguel, para os remédios ou para colocar comida na mesa. Tu conheces essas necessidades antes mesmo que elas sejam apresentadas. Abre portas onde tudo parece fechado. Abençoa quem procura trabalho. Protege quem empreende. Fortalece quem trabalha honestamente, mesmo enfrentando tantas dificuldades. Que nunca falte o pão sobre a mesa daqueles que confiam em ti. E acima de tudo, que nunca falte a esperança. Porque quando a esperança permanece viva, o coração continua acreditando que Deus ainda está escrevendo uma história nova, mesmo quando os nossos olhos enxergam apenas o capítulo presente. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, depois de rezarmos as palavras que o Teu Filho nos ensinou, queremos permanecer por mais alguns instantes diante de Ti. O Evangelho de hoje nos recordou que a falta de fé fechou muitos corações em Nazaré. Nós não queremos repetir esse erro. Mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos, escolhemos confiar. Mesmo quando as respostas demoram, escolhemos esperar. Mesmo quando os outros não acreditam em nós, escolhemos acreditar naquilo que Tu és capaz de realizar, porque sabemos que nenhuma vida é pequena demais para os Teus milagres. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre a sua casa, sobre cada quarto, sobre a sala onde sua família se reúne, sobre a cozinha onde o pão é preparado, sobre o lugar onde você trabalha, sobre o carro que conduz, sobre aqueles que você ama. Que o Senhor proteja as portas da sua casa, que afaste todo desânimo, toda divisão, toda violência, toda enfermidade, toda influência que queira afastar sua família da presença de Deus. Que os santos anjos caminhem à sua frente durante este dia, que o Espírito Santo ilumine cada decisão, e que Jesus permaneça sempre no centro da sua vida. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia apenas pedindo, quero também agradecer. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela cama onde podemos descansar, pela água que mata a nossa sede, pelo café preparado nesta manhã, pela roupa que vestimos, pela pessoa que sorriu para nós, pela família que temos, mesmo com suas imperfeições, pelo trabalho quando ele existe e pela esperança que continua viva, mesmo quando tantas coisas ainda precisam mudar. Obrigado porque em tantas ocasiões Tu nos protegeste sem que sequer percebêssemos. Obrigado pelas vezes em que um acidente foi evitado, pelas doenças das quais fomos preservados, pelas respostas que chegaram no tempo certo e também pelos nãos que um dia nos fizeram sofrer, mas depois entendemos que eram expressão do Teu cuidado. Recebe, Senhor, este dia, recebe a minha vida como ela está,
não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas limitações, recebe meus medos, recebe minhas dúvidas, recebe também aquilo que ainda não consegui entregar completamente. Hoje eu coloco tudo nas tuas mãos, porque sei que tu és um pai que nunca abandona os teus filhos. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil, cobre-nos com o teu manto, ensina-nos a confiar quando tudo parecer incerto. Leva-nos sempre para mais perto de Jesus. Intercede pelas nossas famílias, protege os nossos lares e ajuda-nos a permanecer fiéis até o fim. Agora eu quero convidar você para um momento muito especial. Se puder, feche os olhos, respire profundamente. Imagine Jesus caminhando lentamente até você. Ele não tem pressa. Seu olhar transmite uma paz que nenhuma palavra consegue explicar. Ele para diante de você, olha diretamente para os seus olhos e sorri. Não um sorriso de quem ignora o seu sofrimento, mas de quem conhece cada uma das suas batalhas. Ele sabe das lágrimas que ninguém viu, das perguntas que você nunca fez em voz alta, dos medos escondidos, das noites difíceis. Então Jesus estende a mão em sua direção e lhe diz com ternura: meu filho, minha filha, eu conheço o seu coração, não tenha medo de continuar caminhando. Eu permaneço com você, mesmo quando você não consegue perceber. Permaneça alguns instantes nesse silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Não procure palavras bonitas. Se quiser apenas dizer obrigado, diga. Se quiser pedir ajuda, peça. Se quiser chorar, chore. E se hoje você não encontrar nenhuma palavra, permaneça em silêncio, porque Deus também escuta o silêncio dos filhos que confiam nele. Leve esta certeza durante todo o seu dia. Quem mantém o coração aberto nunca caminha sozinho. O Senhor sempre encontra um caminho para derramar a sua graça. Se esta oração fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários: meu coração permanece aberto ao Senhor. Escreva como uma profissão de fé. E se você conhece alguém que esteja precisando reencontrar a esperança nesta manhã, envie esta oração. Talvez Deus queira alcançar esse coração através de um gesto simples seu. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quem acolhe Jesus com um coração humilde, nunca deixa de experimentar a força da sua presença. Evangelizar é preciso,